O texto de hoje, Mateus 8, de 1 a 4, nós vamos conversar sobre gestos que curam. Mateus 8, de 1 a 4, diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pai, que bom é saber que nós temos o Senhor por Pai, e eu queria te rogar, te pedir, Senhor, que a gente possa aprender com a sua paternidade e aprender com os gestos de Jesus a respeito do amor sincero, em nome de Cristo. Amém. Essa semana eu tive com o João Paulo, um amigo querido. O João, ele professor de educação física, ele é meio bombadinho. Para você ter uma ideia de quem é o João, não tem o Rony Rústico do Santos agora, que era do Palmeiras? É o João Rústico. Ele é filho de açougueiro. Então, queria que você fosse criando uma imagem mental do João. E ele é aquele cara que você pode contar sempre. Ele vai ter dificuldade de falar eu te amo, vai ter dificuldade de fazer carinho. Ele é rústico. E eu sou uma das poucas pessoas que consigo acessar para além dessa rustidez do João Paulo. E aí eu queria partilhar uma coisa, um lugar na conversa em que nós chegamos essa semana. Porque ele, por mais que ele cuide, por mais que ele antecipe os perigos, por mais que ele seja essa pessoa que todos podem contar, essa semana ele me confidenciou que nem sempre é sobre a necessidade de ser cuidado. Algumas vezes é sobre o desejo de ser cuidado. Então, obrigado, amor. A ideia básica é de que ele não sabe pedir para ser cuidado. Ele não sabe. Ele é um cara que ele não sabe dizer eu te amo. Ele recebe um abraço e congela. Sabe? Tem algumas pessoas que você conhece assim, que se abraça e congela. A Adriana está aqui hoje. A Adriana não gosta de abraço, mas ela olhou para mim uma vez e falou: o seu eu aceito. Por quê? Porque tem a ver com um jeito de criação. E a cada pessoa tem uma linguagem. Mas mesmo essas pessoas que não sabem, e elas não sabem mesmo, elas desejam. Então, você talvez conviva com alguns pais assim, aqui entre nós. Você olha o Essias. Não parece ter necessidade nenhuma. Parece alguém hiper resolvido, né? Mas a alma anseia. Aliás, toda alma anseia. Toda alma anseia. E não é porque as pessoas não sabem se envolver nesse tipo de gesto que elas não desejem. O João é assim. E eu queria deixar muito claro essa manhã que nem tudo é sobre necessitar. Talvez não necessite. Você vai olhar para o João e vai falar assim, cara, ele não precisa. Ele é resolvido. Mas não é. E muitas vezes é uma máscara, é uma construção, porque não sabe pedir. Não sabe pedir. Eu tenho certeza que aqui entre nós temos muitos. Eu sou um pastor. Eu amo ser paparicado. Eu amo. Nem sempre parece que eu preciso. E nem sempre é sobre precisar. Mas algumas pessoas que me conhecem, eu não estou falando da Mayra, sabem nos meus olhos quando eu não estou bem. E, gente, é muito bom isso. É muito bom. E eu queria falar sobre isso em duas perspectivas. Sobre a perspectiva
daquele que não sabe se abrir para isso e dizer como algumas vezes você está vendendo uma imagem que na realidade você não é. Você quer vender uma imagem de durão. Você cresceu com a perspectiva de que homem não chora. Você cresceu com a perspectiva de que homem não pede ajuda. Você cresceu ouvindo que quem quer dá um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Você cresceu assim. E aí você vive uma crise identitária, porque algumas vezes a amargura vai tomando o nosso coração, porque a gente não sabe se colocar, a gente não sabe pedir. E quero fazer um olhar para o outro lado, dizendo para você que é filho, dizendo para você que é esposa, dizendo para você que é mãe, que nem sempre, porque esse cabeça dura que está do seu lado não sabe pedir, ou que ele finge não precisar, significa que ele não precise e principalmente que ele não deseje. E eu queria falar sobre afeto. Hoje eu queria falar sobre afeto. Porque o texto é tão óbvio. O texto fala, tem ali um leproso diante de Jesus. Para quem é novo, talvez na fé, não conheça, a lepra era um estado que nos tempos de Jesus tornava alguém impuro cerimonialmente. O que significa dizer que ele não podia estar no convívio das pessoas, ele não podia ser tocado. Ele vivia numa cidade separada para leprosos. E de repente, um leproso está diante de Jesus, e ele está pedindo para ser curado da sua lepra. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse, quero, seja limpo. Mas por que Jesus toca no cara? Não precisava. E aí eu estou querendo falar sobre precisar ou não precisar, porque não precisava. Jesus opera muitas curas, tem uma cura que Jesus opera que fala assim, ó, vai que o seu subordinado, o seu empregado vai estar curado. Jesus poderia só com uma palavra ter curado aquele homem. Mas quando ele toca naquele homem, ele está percebendo que existe uma cura para além do corpo, para além da espiritualidade. É uma cura afetiva. Eu faço questão de ser uma comunidade afetiva, de pastorear vocês ensinando sobre isso. Eu faço questão de ensinar, de ter um roteiro no nosso ministério infantil que preze não só pelo ensino bíblico, mas que preze pela necessidade emocional. Porque se hoje nós temos um mundo que ele está desequilibrado, o desequilíbrio do mundo que nós estamos vivendo está muito, mas muito relacionado ao afeto. Ou à ausência de afeto. Ou à dificuldade de se permitir ser curado no afeto. E você quer saber, com toda sinceridade e carinho, fazendo uma autoavaliação, nós tivemos os últimos 100 anos, pensando sobre o novo lugar da mulher na sociedade. E aí as mulheres evoluíram no sentido de que agora elas votam, agora elas trabalham, agora elas estão por aí. Mas não pensamos o novo papel do masculino, do homem. E quando as mulheres tomam um novo papel na sociedade, elas desequilibram um ecossistema que estava pressuposto. E eu não estou falando desequilibram como se elas não tivessem o direito. Elas têm o direito. Mas o novo homem que surge dessa nova mulher não sabe como lidar. Nem com seus afetos, nem com seus sentimentos, nem com o seu espaço social. Ele não sabe lidar. Porque ele viu a mãe dele, algumas vezes, cuidando dele com um cafezinho na cama, e agora ele acorda, olha para o lado e a mulher dele já foi trabalhar, e ele não sabe, agora, cadê? Aí ele de repente acha, porque o jeito que a mãe dele dizia, eu te amo, era levando o cafezinho na cama, só que agora a mulher já levantou para trabalhar, e o que ele faz? Ele não sabe. Aí ele começa a achar que a mulher não o ama, ele vai ficando amargurado. Entendeu? Oi?
Ele quer uma mãe. Mas no fundo, aí começa um papo psicanalítico aqui, mas no fundo, o homem, ele quer uma mãe. Ele casa com a mãe dele, você sabe disso. No complexo de Édipo é isso aí. Mas ele vai ficando ressentido. E o contrário também é verdadeiro. Porque nós não fomos ensinados a pedir. Sabe por quê? Porque o homem não chora. E chorar é fragilizar-se. Homem não pede. Tem que estar subentendido as minhas necessidades. E aí, no fundo, o que a gente está discutindo é sobre um outro tipo de comunicação que passe pelos afetos. Vai fazer xixi. Corre, viu? Porque está apertado. Esse é homem. Gente, eu amo a nossa igreja, você sabe disso. Eu vivo falando, repetindo isso. Vou fazer um parênteses aqui, que lindo foi, né? Eu já fui de comunidade grande, em que tinha uma grande apresentação do Dia dos Pais. E aqui na nossa singeleza, a gente viu sinceridade, amor, até mentira, né? Você viu a filha do Ronde falando aquelas coisas? Até em nome do amor, a gente até mente, né, Ronde? É um Google Maps. Todos prontos? Dirija com segurança. Então vamos. Poucos pegaram a referência, né? Só o Ronaldinho. O Ronaldinho manja das referências dos anos 80. Então, faz parte de uma reeducação os gestos de afeto, os gestos de carinho. O tentar compreender uma linguagem que não é dita. O tentar compreender uma linguagem que vai além. É tentar entender o João Paulo, o brucutu. E eu olho aqui, eu vejo vários brucutus. O Edson, se você deixar, ele nem fala com você. Ele é quase um Robocop. Oi, né? Tipo assim, acabou. Você entrar, tem que, né? Felipe Pacheco é um ogro, ele é o próprio Shrek. Não é? O Ronaldo, você vai acessar só por piada. Você não consegue falar nada sério. Significa que não tem algo sério, não significa que a gente tem dificuldade mesmo de acessar algumas coisas. O Renan, toda a sensibilidade dele fica no violino, porque ele é o cara das exatas. Como que um cara que toca violino e é todo emotivo no violino é das ciências exatas? Eu não sei se você está entendendo. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, e eu aprendi com João Paulo essa semana, foi por isso que eu voltei nesse texto, que nem tudo tem a ver com necessidade. Não tinha necessidade de Jesus tocar naquele leproso, mas às vezes tem a ver com desejo. As pessoas desejam ser tocadas. Há quantos anos aquele homem não era tocado? Há quantos anos ele não se via como parte de algo? E aí, a gente também precisa aprender a ser cuidado. Porque você é tão durão que você não consegue permitir que as pessoas cuidem de você. Tem um monte de gente assim entre nós, eu conheço. É assim que alguns de nós, não dá nem espaço, nem dá tempo para que o outro cuide, e já vai antecipando as coisas na frente. E ainda acha bonito falar, na minha casa tem que pedir uma vez só. Como a gente está desencontrado nos nossos afetos. Então essa é a primeira lição de hoje, ok? Não é sobre necessidade, é sobre desejo, sobre uma linguagem que a gente precisa se esforçar para conhecer o outro. Não é porque o outro não aparenta que ele não deseja. E vá por mim, todas as pessoas, a seu próprio jeito, desejam ser cuidadas nos seus afetos, mesmo aqueles que aprenderam, mesmo o João Paulo, mesmo aqueles que aprenderam que homens não choram. Essa é sua necessidade de que eu fale. Estou brincando. É que essa semana, ela fez, tive que fazer, não, você fez porque você me ama, quis cuidar de mim. Tá vendo? Ó, escapou, Freud explica, tá vendo? É porque essa semana foi uma semana difícil.
Eu estava com pedra nos rins na terça, na quarta, fiquei quarta e quinta só na musicalidade gospel. Remove a minha pedra, né? Aí Deus removeu de quinta para sexta a pedra. E aí na sexta eu comecei a ficar gripado e aí eu recebi vários dengos, porque eu também aprendi o meu limite. Se fosse em outro tempo eu teria vindo celebrando a recuperação com pedra e tudo, e eu falei, gente, desmarca porque eu não estou bem, porque a gente precisa aprender sobre os nossos limites. E está tudo bem não estar tudo bem. É muito importante isso. E é importante que os homens saibam disso, que está tudo bem não estar tudo bem. E a Mayra me dengou, fez bolo de chocolate, estava uma delícia, meu amor. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é sobre o rótulo. Interessante. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Leproso. É claro que esse texto está dentro de um contexto. Mas nota que a gente não sabe o nome do leproso. Ele é só um leproso. E sabe, graças a Deus nós estamos evoluindo, mas às vezes nós somos marcados com o pior momento da nossa vida. Você deixou de ser o Essias, você deixou de ser o Edson, você deixou de ser o Ronaldo, para se tornar o drogado, para se tornar o necessitado, para se tornar o carente, para se tornar o brucutu, para se tornar o ansioso, o depressivo. E esses rótulos grudam na gente. Esse homem não era só o leproso. Nota que ele tinha uma família, nota que ele tinha necessidades, por isso Jesus o tocou. Você não é o rótulo que grudaram em você. Você é muito mais do que o rótulo que a vida grudou em você. E não se permita ser só o rótulo. E aí eu queria falar uma coisa sobre a forma com que nós nos relacionamos com as coisas. Então, de repente, numa biblioteca, nós temos um monte de livros e a gente vai classificando esses livros por seções. Então, tem a seção de ciências exatas, tem a seção de ciências humanas, tem a seção de ciências sociais. Aí dentro da seção tem uma macro seção, depois uma micro seção, e nós vamos rotulando, porque isso é um jeito que o ser humano tem para se relacionar com as coisas. Nós precisamos dos rótulos para que a gente consiga lidar com aquilo que para nós é difícil de compreender. O problema é que um ser humano não cabe num rótulo. Alguém pode ser um drogado, ou um ex-drogado, ou um adicto em recuperação, mas ele é muito mais que isso, ele tem uma história. Eu nunca escondi de vocês que eu tenho uma luta interna, que é a respeito da melancolia, da depressão, e que já há alguns anos ela está equilibrada, mas que vez por outra ela bate na porta, eu consigo ver, 1 mês antes, 2 meses antes, ela batendo na porta, e aí eu consigo me equilibrar. Mas eu não sou só isso. Isso não me define. Isso é algo que está em mim. Mas isso não sou eu. Eu estou falando isso porque nessa relação, o homem, algumas vezes, ele se tornou praticamente o provedor, o útil. E às vezes, quando ele não é útil, ou não é útil conforme a sociedade esperava que ele fosse, ou quando ele demonstra algum tipo de fragilidade, ele mesmo se rotula. Ou ele permite que alguns rótulos grudem nele e ele não ultrapassa o rótulo. Você não é contador. Contador é algo que você faz, você é muito além do contador. Eu não sei mais o que as pessoas falam, eu fiquei procurando o que é a profissão dos meus irmãos aqui, eu não sei direito. Você não é só o psicanalista, psicanálise é uma coisa que você atua, que você faz. Nós nos relacionamos com personas, com construções. Tem hora que eu estou usando a minha máscara de pai, tem hora que eu estou usando a minha máscara de pastor, tem hora que eu estou usando a minha máscara de psicanalista. Mas, no fundo, eu necessito e desejo ser amado como Rogério.
Porque para além desses papéis, existe um Rogério. Então, cuidado quando você rotula uma pessoa. E também não se permita viver a partir de um rótulo que você mesma colocou ou que as pessoas colocaram em você. Você é complexo. Você é precioso e você é lindo, do jeito que você é. Queria ir para a nossa conclusão de hoje. Eu queria falar sobre o último versículo. Não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Não o digas a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Basicamente, o que está explicando o texto é o seguinte, que esse homem era um leproso. Ele não podia voltar para o convívio da família dele como quem... Ele precisava de um testemunho social. Então, ele ia para o sacerdote, e o sacerdote ia fazer uma análise e descobrir se ele podia ou não voltar para o seu convívio familiar. O que Jesus está propondo ali é que existe uma necessidade social. Existe uma necessidade do entorno. Uma das crises do nosso tempo, e aí aqui eu quero só deixar a persona do pastor e por um minuto voltar para a persona do terapeuta, é que as mulheres, elas sabem se relacionar umas com as outras mais do que o homem a partir dos 30, 35. Os homens, eles se tornam tão úteis, que eles se relacionam no seu enlace familiar, mas eles deixam de priorizar o relacionamento uns com os outros. Eles acabam deixando os amigos, começam a só viver para a família. E eles não sabem mais se relacionar com o seu eu para além das pessoas. Então, é sempre o pai, ou o pastor, ou o contador, ou o dentista, ou o psicólogo. E aí vai ficando difícil acessar esse lugar das relações. E o homem de meia idade, principalmente, ele é um homem extremamente solitário. E eu diria que muitos infelizes, com dificuldade de expressar a sua felicidade. São homens com pouco senso de pertencimento. E que nem sabem se reclamar disso. E aí eu queria fazer dois movimentos aqui. O primeiro é o movimento desse próprio homem de se perceber e de ser honesto sobre as suas necessidades sociais. E de dizer, eu não estou bem, preciso de ajuda. Um incentivo de que as esposas e os filhos consigam olhar para além dessa truculência. Vocês consigam olhar para além. Incentive o seu marido, o seu namorado, não só a procurar ajuda profissional, mas procurar os velhos amigos, a desenvolver os velhos hábitos, a se permitir ser além do pai, além do provedor. Isso é muito importante, gente. Nós vamos hoje encontrar com os nossos pais e dizer feliz Dia dos Pais, e dizer que nós amamos o nosso pai, mas dizer que nós amamos o nosso pai é estar atento à necessidade dele. E alguns de nós temos filhos pequenos, então a gente precisa das esposas para enxergar essas nossas necessidades. Porque o homem não sabe pedir, gente, não sabe. O homem não sabe nem falar direito. E eu dou graças a Deus pelas mulheres que nos ensinam. Eu acho que a toxicidade que nós vivemos socialmente hoje tem a ver com uma dificuldade de nós expressarmos o que há dentro da nossa alma. Eu tenho certeza absoluta
que quando nós nos abrirmos, chorar não me torna menos homem, pedir não me torna menos homem, abraçar não me torna menos homem, reconhecer o meu limite não me torna menos homem, muito pelo contrário, me torna um homem inteiro. E eu queria partilhar essa palavra com vocês hoje. Então, primeiro, o toque de Jesus, o afeto de Jesus. E a gente pode transformar isso em abraço, pode transformar isso em cafuné, em carinho. Nem tudo é sobre necessidade. Jesus não precisava ter tocado naquele leproso, mas às vezes é sobre desejar, mesmo quando a gente não tem coragem de dizer eu preciso ou eu desejo. Segundo, é a gente ir para além dos rótulos. Cada um de nós é muito mais do que professor, do que advogado, do que pastor. Aquele homem era mais que um leproso. Cada um de nós tem a sua necessidade. Então, olhe para além dos rótulos. Você não é o vitimista, você não é o drogado, você não é o... Não, você é uma pessoa. E se permita ir além. E por último, olhe com carinho para as necessidades sociais. E se você hoje olhar e perceber, eu tenho falta de pertencimento, sinto que eu preciso de pertencer a algo mais. Que o Espírito te conduza e que você se permita ser conduzido. É óbvio que essa é uma mensagem que se aplica a homens e mulheres, mas hoje em especial, em homenagem ao João Paulo, o meu amigo truculento, filho de açougueiro, que aprendeu musculação carregando carne, e que de alguma forma representa a todos nós, que a gente possa ensinar uma masculinidade saudável para os nossos filhos.